Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Hoje nenhuma pauta é mais importante do que a queda do ditador da cabeça de ovo. E nunca na história deste país o ambiente esteve tão favorável. Nunca estivemos tão perto de empichar um ministro da Suprema Corte. Só que a eleição da cidade de São Paulo, ainda mais depois da bendita cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal, roubou a cena completamente durante toda a semana. E eu até entendo, não é para menos, mas agora temos que voltar para o foco do que realmente importa. Derrubar a ditadura que tomou esse país de assalto e fazer Alexandre de Moraes pagar pelos seus crimes. Bom, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixa também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para a plataforma entregar o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal. Aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. No início desta semana, o X, antigo Twitter, em busca de maior controle e segurança para os usuários, mudou seu servidor adotando a Cloudflare, uma plataforma de proteção e distribuição de conteúdo para garantir maior disponibilidade e resiliência em sua rede. No entanto, essa medida que visava melhorar a segurança da plataforma teve o efeito colateral de restabelecer temporariamente o acesso ao X no Brasil. Isso porque com a Cloudflare, o IP do X muda de forma dinâmica, mas permanece sob a mesma nuvem de conectividade. Sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova? Mas a jogada durou pouco. Em mais uma decisão ilegal, o ministro Alexandre de Moraes determinou uma multa diária de 5 milhões para o X e também para a Starlink, em razão da mudança de servidores para a Cloudflare. E assim, na quinta-feira, o X foi totalmente bloqueado novamente. Primeiro porque Elon Musk voltou atrás, decidiu cumprir as ordens impostas pelo ditador da cabeça de ovo, inclusive removendo os perfis cuja suspensão havia sido ordenada, como o perfil do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo e do Monark. E segundo, porque a Anatel acabou recebendo apoio da empresa Cloudflare para o bloqueio do X no território brasileiro. Se a empresa se negasse, não teria como a Anatel fazer o bloqueio da rede social sem derrubar milhares de sites e serviços de bancos brasileiros e até do próprio governo que utilizam a Cloudflare. Também nesta quinta-feira, Moraes estipulou um prazo de 24 horas para que o X apresente um representante legal no Brasil. A decisão surgiu após a rede social informar ao STF a contratação dos renomados advogados André Zanoro e Sérgio Rosenthal para representá-la nos processos em andamento na corte. Lembrando que semana passada o ditador togado surrupiou 18,3 milhões das contas do X e da Starlink para quitar as multas que Musk se recusou a pagar por não querer cometer o crime de censura contra os brasileiros. Mas pensa comigo, se Moraes considera que o X e a Starlink são a mesma coisa por fazerem parte de um mesmo grupo econômico, ao ponto de multar a Starlink por ações do X, por que motivo Moraes não aceita a representação legal que a Starlink já tem no Brasil como sendo representação do X, revogando assim sua decisão que baniu a plataforma do Brasil? Afinal, para todos os efeitos, Moraes está tratando a Starlink como se fosse o X. O ponto é que não existe qualquer coerência nas decisões de Moraes, porque elas não são tomadas com base na Constituição, nas leis e no direito, mas sim com base em sua sanha autoritária de fazer prevalecer a sua vontade contra todo aquele que ele considera inimigo. Mas não para por aí. Moraes ordenou que a sua Gestapo, antes chamada de Polícia Federal, investigue as pessoas que usaram a rede social através do VPN após o bloqueio, para poder aplicar a absurda multa de R$50 mil.
Tal medida é totalmente ilegal, visto que o ordenamento jurídico brasileiro prevê a imposição de multas por descumprimento de ordem judicial apenas às partes do processo que tenham sido formalmente citadas, e não para milhões de cidadãos que não têm nada a ver com as ações que estão sendo tomadas contra o X. A própria OAB entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a legalidade dessa multa. Ainda assim, a PF acatou as ordens e vai investigar os milhões de brasileiros que ousaram fazer uso da terceira rede social mais influente do mundo, desobedecendo assim as ordens do Führer careca. A verdade é que todo tirano só se perpetua no poder porque tem quem execute suas ordens, mesmo sabendo serem não só ilegais, como também imorais. Mas pode ter certeza que há um lugar especial reservado no inferno para aqueles que dizem: eu estava apenas cumprindo ordens. Bom, não pense você que o homem mais rico do mundo, que faz foguete dar ré e que tem a defesa da liberdade de expressão como bandeira, simplesmente se dobrou aos caprichos do ditador tupiniquim. Musk está apenas dando mais corda para Moraes se enforcar. O ministro é um psicopata frio e calculista e já tem plena consciência que vai perder. É por isso que no pouco tempo que lhe resta, ao invés de recuar, ele vai procurar fazer o maior estrago possível. E é exatamente isso que vamos entender com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos propriamente neste assunto, que é um tanto quanto delicado, visto que estamos em um país onde não existe mais liberdade de expressão, onde podemos ser presos e ter nossas vidas devassadas por conta de nossas opiniões, é muito importante que você tenha em mente que o X é uma rede social extremamente dinâmica que permite o contraponto direto a cada nova narrativa mentirosa disseminada pela imprensa que está vendida para o regime. E diante das próprias revelações que deixaram Alexandre de Moraes nu, diante de fatos como queimadas sem controle, corrupção, rombo fiscal vindo à tona em pleno ano eleitoral, se torna imprescindível manter o X bloqueado. Nas eleições de 2022, como parte da força-tarefa para impedir a reeleição de Bolsonaro, a estratégia era minar as vozes conservadoras no YouTube. E foi aí que meu canal foi sumariamente desmonetizado. Desde setembro de 2022 eu não ganho nem um centavo da plataforma. E mesmo assim, não parei de fazer conteúdo e não deixei de abordar nenhum assunto delicado, mesmo com o risco de perder de vez o canal. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Recado dado, então vamos ao que interessa. Nos Estados Unidos, a Casa Branca condenou a suspensão do X no Brasil. A porta-voz do governo norte-americano, Karine Jean-Pierre, afirmou em resposta a uma pergunta de uma jornalista brasileira da Globo que a liberdade de expressão inclui acesso irrestrito às redes sociais. But our hearts go out to the folks in Brazil who are directly affected by the wildfires. On X, Twitter has been banned in Brazil for almost 20 days now. What is the White House view or position on this matter? Say that again? X, social media, social media is banned in Brazil. It's 20 days now that doesn't work in Brazil anymore. It was a dispute with a judge from the Supreme Court and now it's banned for 20 days. What is the position of the U.S. government on this matter? I think when it comes to social media, we have been very clear that we think that
folks should have access to social media. It's a form of freedom of speech, and certainly that is something more broadly that we have been very clear about. And so I just don't have anything beyond that to share. Vale ressaltar que esta é uma porta-voz do governo Biden e Elon Musk está apoiando a campanha de Donald Trump, o que demonstra a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Só que a Globo preferiu não transmitir esse vídeo. Ao invés disso, a Daniela Lama, nitidamente revoltada com o desbloqueio do X, só faltou implorar para que os brasileiros não usassem a rede social para assim não desobedecerem às ordens do Rei Sol. Conseguiram acessar seus perfis na rede social agora pela manhã. A procurada do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou que a plataforma segue suspensa no Brasil e disse que ainda provavelmente se trata de uma instabilidade no sistema. A gente lembra, o X está suspenso no Brasil desde o fim do mês passado. Bom, para você entender o que está acontecendo, o X segue suspenso e a gente traz para você aqui a informação de que o presidente da Anatel pessoalmente está fazendo uma verificação a respeito dessa oscilação que está produzindo acessos ao X indevidos. A plataforma segue suspensa no Brasil. Jornalista que apoia a censura é uma verdadeira aberração. Mas eu até entendo a Daniela Lama. Ela apoia a censura para sobreviver. Ela sabe o quanto é medíocre para competir com jornalistas independentes que fazem jornalismo de verdade, mas que dependem das redes sociais para isso. Mais um excelente motivo para você apoiar o jornalismo independente, começando por este canal. Bom, nesta quarta-feira, um grupo de congressistas dos Estados Unidos enviou uma carta ao secretário de Estado americano Antony Blinken, solicitando o cancelamento dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com especial menção a Alexandre de Moraes, descrito no documento como um ditador totalitário. Além disso, na segunda-feira, os deputados republicanos Maria Elvira Salazar e Darrell Issa protocolaram um projeto de lei que também teria como principal alvo Alexandre de Moraes. O objetivo da lei, se aprovada, é que qualquer autoridade estrangeira que promova censura contra cidadãos americanos não seja aceita nos Estados Unidos. A deputada Maria Elvira Salazar deu a seguinte declaração, abre aspas, o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como Elon Musk, fecha aspas. O que Elon Musk fez essa semana ao trocar de provedor é nada mais nada menos do que expor ainda mais Alexandre de Moraes. A Cloudflare, assim como a Starlink e o X, é uma empresa americana, ou seja, estamos falando de mais uma empresa americana, sem qualquer ligação com Elon Musk, que está sendo comprovadamente forçada a exercer um crime, no caso, censura prévia, o que é terminantemente vedado pela nossa Constituição. Fato que vai municiar ainda mais os congressistas americanos contra Moraes. Além disso, como foi amplamente divulgado pelo deputado Gustavo Gayer, que conversou com Elon Musk por telefone, onde ele disse que teve que ceder às ordens de Moraes para manter o X em atividade. Caso contrário, os algoritmos da plataforma no país perderiam suas principais funções. Por consequência, quando o X voltasse para valer, se tornaria uma rede social totalmente irrelevante. E ela é extremamente importante nessa luta por liberdade. Como a gente sabe, depois que Elon Musk comprou o Twitter, a plataforma se tornou a única que dá ampla liberdade para a direita. Sendo assim, esse foi um recuo estratégico do homem que é hoje a maior influência na luta contra a ditadura que assola nosso país. O que temos que entender é que além de toda essa repercussão internacional, tirando a Globo, que atua como braço de comunicação oficial do regime, todos os outros veículos da grande imprensa passaram a criticar Alexandre de Moraes. No Senado Federal faltam apenas as assinaturas de 5 senadores para a primeira abertura de um processo de impeachment contra um ministro da Suprema Corte.
A percepção do establishment está vendo que o Alexandre de Moraes, ele ultrapassou todos os limites legais, ele ultrapassou todos os limites éticos, ele desrespeitou todos os ritos do Brasil, e por isso hoje nós temos 36 assinaturas expostas e alguns apoiamentos ocultos que virão, né, creio que nos próximos dias. Dois senadores me procuraram e falaram: senador Joyce, não coloque meu nome na lista, mas por um voto vocês não vão deixar de abrir esse impeachment. Está todo mundo muito incomodado. Então, eu já conto hoje, certamente, Constantino, com 38 para 41, são 3 votos. Dentro da própria oposição, se vocês observarem, e eu não vou fulanizar, dentro da própria oposição, nós já temos esses 3 votos que faltariam. Inclusive, temos até mais. Quando se fala em abertura do processo, estamos falando de abertura de investigação. Os senadores terão poder para quebrar sigilo bancário, telefônico e telemático do ministro. Ou seja, o que virá à tona será pior do que o que a Folha revelou. E isso será amplamente repercutido pela imprensa tradicional que agora está se colocando contra Alexandre de Moraes. Concluídas as investigações, o impeachment entrará em votação no plenário. E pelas regras, essa votação não poderá ser secreta. Sendo assim, por mais que alguns senadores tenham pendências com o STF, dificilmente irão arriscar perder capital político para livrar a cabeça de ovo do ministro, ainda mais sabendo que em 2026 tem eleições. É por isso que a pressão popular tem que ser intensificada. Dia 29 já estão marcadas novas manifestações, inclusive em Belo Horizonte, berço eleitoral de Rodrigo Pacheco. A estratégia de constranger o presidente do Senado em seu estado não é por acaso. Pesquisas já demonstraram que o maior fator de rejeição do eleitorado mineiro a ele é por conta de seu posicionamento acovardado diante dos desmandos do Supremo. E Pacheco está entre os deputados que encerram seu mandato em 2026. Ou seja, se ele não fizer o que precisa ser feito, não se reelegerá nem mais para síndico de prédio. E essa responsabilidade que o Rodrigo Pacheco está pagando alto preço, eu tenho certeza que ele está pagando, já vimos inclusive o que aconteceu em Belo Horizonte com a família dele, eu não aprovo esse tipo de coisa, mas é uma reação popular que infelizmente nós não temos controle. O Rodrigo Pacheco tem a grande oportunidade, especialmente com os apoiamentos, com pessoas chegando para ele: presidente, tire isso das suas costas e coloque para o plenário votar. O plenário, Constantino, tira completamente essa carga dos ombros do presidente do Congresso Nacional. Lembrando, e eu vou cometer aqui um vício de linguagem, ele é presidente do Congresso Nacional, não é presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando 40 pedidos, dos 70 pedidos, eu falei isso ontem para o Vitor Brown, na entrevista que ele me honrosamente convidou, dos 70 pedidos de impeachment nos últimos 10 anos, 40 são contra o Alexandre de Moraes. E Rodrigo Pacheco é presidente do Congresso Nacional, ele não pode ficar protegendo o Supremo Tribunal Federal, até porque não são loucos, não são mais loucos da extrema-direita, bolsonaristas que estão pedindo. Hoje, Estadão tem se manifestado, Folha de São Paulo tem se manifestado, William Wack tem se manifestado diariamente, ou seja, é um clamor inclusive da imprensa progressista. Então eu creio que dessa vez, devido ao número de apoios que nós temos, e tenho certeza que teremos mais nos próximos dias, inclusive com a ajuda de quem está nos assistindo, Constantino, eu creio que o Rodrigo Pacheco vai colocar em votação, e aí é um trabalho político nosso, um trabalho de vocês, da imprensa, um trabalho dos parlamentares e da população, de realmente decidir o futuro do Brasil. Por outro lado, a campanha de não votar nos candidatos do PSD para prefeito e vereador está ganhando adesão no Brasil todo. Mas uma coisa está acontecendo e eu preciso admitir. Já está começando a ter uma grave, acirrada dissidência dentro do PSD. Muitos candidatos, muitos mandatários do PSD já estão abertamente se posicionando contra Alexandre de Moraes e pedindo para que a cúpula do partido se posicione também. Então nós estamos vendo agora uma ruptura. Uma parte do PSD, uma parte que é de direita, uma pequena parte, mas existe, de pessoas conservadoras que apoiam o presidente Bolsonaro, já estão aumentando a pressão por dentro do partido para que lá em cima os senadores e o Kassab e o presidente do Senado, Pacheco, tome uma atitude em defesa da democracia, porque o que eles estão fazendo vai prejudicar muito o PSD nacionalmente. Vamos lá.
Como vocês sabem, o vídeo que eu fiz, que repercutiu bastante, foi o vídeo não aos 55. Não votar aos 55, porque votando no 55 você vai estar dando mais força ao partido que hoje é o maior defensor dessa ditadura. O partido do Alexandre de Moraes é hoje o PSD. Porque é por causa do PSD que o Moraes ainda está de pé. Que o impeachment não é pautado, que mais senadores não ajudam a resgatar a nossa democracia. O PSD é hoje, isso eu não vou deixar de falar, o maior perigo para a nossa democracia. Hoje, não estou falando de PL, PT lá atrás, hoje é o PSD. E aí, como vocês podem ver, tem aqui ó, o Kassab e o Pacheco, são os donos do PSD nacionalmente. O presidente do Congresso, Pacheco, e o Kassab aqui de São Paulo, que é o presidente nacional. Nesta eleição, não vote nos candidatos do PSD, mas estenda isso a qualquer candidato, seja para vereador ou prefeito, que não apoie o impeachment de Alexandre de Moraes. Rejeite qualquer político que não admita que estamos sob uma ditadura brutal, comandada por um tirano que se assenta na mais alta corte do país. Mas enfim, de fato, existe uma relação de rabo preso entre os senadores e os ministros do STF. É por isso que Rodrigo Pacheco sempre sentou em cima dos pedidos de impeachment. Só contra Alexandre de Moraes tem mais de 40. No entanto, a situação está começando a ficar insustentável, muito por conta da repercussão internacional. Inclusive, os desmandos de Moraes já começaram a criar divisão dentro da própria corte. Sendo assim, como não me canso de falar, para salvaguardar a Suprema Corte, chegará o momento que os próprios ministros serão obrigados a entregar a cabeça de ovo de seu colega, pois muitas vezes as coisas escalam de uma forma que o sistema precisa se voltar contra si mesmo para se autoproteger. E é aí que o Senado terá o respaldo necessário para derrubar o ditador de toga. Moraes tem plena consciência disso. Ele já sabe que seu tempo está acabando, por isso que não vai recuar nem um centímetro em sua tirania. Pelo contrário, vai tentar causar o máximo de estrago possível no tempo que lhe resta antes de sua inevitável queda. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante no combate à ditadura vigente em nosso país, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!